se fala sobre obesidade, né? Ah, é porque fulano é obeso, cicrana vai ficar obesa já já. Mas peraí, será que a gente realmente entende o que é a obesidade? Olha, Bruna, obesidade é quando uma pessoa apresenta um acúmulo excessivo de gordura no corpo. E isso pode trazer alguns malefícios a longo prazo, como doenças crônicas não transmissíveis, o que seria, por exemplo, hipertensão, diabetes. E muita gente pensa, Isso é preguiça, não consegue se exercitar. Também comendo desse jeito, né? mas a verdade é que a obesidade pode ter outras causas, como fatores genéticos, hormonais, metabólicos e psicológicos. Só que hoje a gente vai falar da obesidade em crianças, porque sim, existe obesidade infantil, não é, doutora? Sim, Bruna, existe obesidade infantil. Na realidade, a obesidade infantil, muitas das vezes, pode estar relacionada ao estilo de vida dos pais. É claro que um estilo de vida sedentário, uma alimentação inadequada, pode estar super relacionado. E muitas vezes eu acredito que a falta de informação dos pais fazem com que as crianças não consumam alimentos saudáveis. Eu costumo dizer para os meus pacientes que a indústria é um pouco perversa, porque às vezes os pais compram alguns alimentos e na capa, né, na frente do produto, tá querendo vender aquilo de mais saudável, não sei quantas vitaminas, fontes de fibras, enfim. E uma das atividades que eu proponho é ir na despensa de casa, pegar o produto industrializado e ler os ingredientes, ou seja, a composição desse rótulo. É importante saber também que o açúcar pode ter mais de 20 nomes. Então é um tanto complicado, né? Para que os pais compreendam se aquele produto é o mais saudável para o filho. E, óbvio, dar o exemplo, né, de um estilo de vida mais saudável para que isso não aconteça. Atualmente, a gente fala muito sobre a importância de nos sentirmos bem como somos e, de fato, é muito importante olharmos para as diferenças com afeto e respeito. Mas quando o assunto é obesidade, a gente precisa ter cuidado, porque estamos falando de uma alteração no organismo. Por que o excesso de gordura pode trazer danos à saúde das crianças? Primeiro, é importante saber que a massa gorda, essa massa corporal que possui gordura, ela propicia um aumento de toxinas no corpo como um todo. Mas a gente precisa identificar o que é que está causando essa obesidade na criança. Muitas vezes isso está relacionado ao comportamento. Às vezes a gente precisa entender qual a falta que está acontecendo na vida da criança para que ela tenha um comportamento alimentar diferenciado. Então entram vários pontos, até mesmo comportamentais, que a gente precisa investigar. Claro, na escola a gente pode ver a baixa autoestima, alguns problemas emocionais, o bullying é algo que é frequente e eu tenho muitos pacientes que acabam sofrendo com todo esse contexto, mas não somente isso, essa parte comportamental, como também algumas doenças cardíacas, pressão alta, problemas ósseos, dificuldades respiratórias e até mesmo uma baixa de energia. E doutora, é verdade que a obesidade infantil causa uma inflamação no organismo? Sim, é verdade. O acúmulo de gordura excessiva pode levar a um estado inflamatório constante. E os sintomas, na maioria das vezes, são dores nas articulações, fadiga, alterações na pele, dificuldade de concentração, distúrbio do sono. Esse distúrbio no sono causa um outro tipo de estresse, que aí entramos em um ciclo. Muitas das vezes, a gente correlaciona a obesidade com as ites, dermatites, sinusites, rinites. E ite, essa finalização ite significa inflamação. E qual é a maneira correta de desinflamar o corpo? A gente precisa escolher os alimentos saudáveis, como frutas, verduras, legumes, isso que todo nutricionista já diz. Mas não somente pela baixa caloria que eles têm, mas também pelos nutrientes que eles possuem, que vão estar ali participando ativamente e auxiliando o nosso corpo nessa eliminação de toxinas também.
Um estudo encomendado pelo Ministério da Saúde mostrou que 1 em cada 10 crianças brasileiras de até 5 anos está com o peso acima do ideal. E sabe o que é preocupante? É a tendência de aumento. Antes, a obesidade era um fenômeno concentrado principalmente entre adultos. Mas aos poucos ela foi atingindo também adolescentes, crianças mais velhas e agora com menos de 5 anos. E olha, gente, presta atenção, que um dos maiores inimigos da saúde na infância se chama alimentos ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados são aqueles alimentos que vêm em embalagem e têm um tempo de validade muito maior do que um alimento natural. A gente pode comparar assim, uma fruta, quanto tempo ela demora para se estragar? Pouquíssimo tempo. Enquanto um alimento desses, um biscoito recheado, uma batatinha, uns salgaditos, né? Eles possuem um tempo de validade bem maior. Isso porque eles possuem essas toxinas, alguns ingredientes artificiais presentes, como corantes, conservantes, adoçantes, e além disso, eles possuem muitas calorias, como açúcares e gorduras em demasia. Para saber se a obesidade é leve, moderada ou grave, a gente precisa medir o índice de massa corporal. Sabe o que é isso? O IMC é o índice que avalia o peso de uma pessoa em relação à altura. Para chegar ao IMC, você precisa pegar o valor do seu peso e dividir pela altura. E o resultado vai revelar a situação que você se encontra com essa tabela aqui, ó. Mas para você ter um resultado mais efetivo, o ideal é fazer análises clínicas, como a bioimpedância e a análise de dobras cutâneas. Mas, doutora, qual que é a melhor forma de explicar para o seu filho ou para sua filha que ele está acima do peso ou obeso? Eu costumo dizer que a gente não precisa associar isso a questões estéticas ou depreciar a imagem da criança. Muitas vezes eu até vejo isso em consultório. Então a gente precisa abordar esse assunto de uma forma sensível, respeitosa, recomendando para ele, mas principalmente dando o exemplo. Começar a mudar dentro de casa todo o contexto. Porque para quem compra o alimento não é a criança. Então, tentar trazer os alimentos saudáveis para dentro de casa de uma maneira tranquila e feliz. E qual é a melhor forma de fazer uma reeducação alimentar na infância? A gente precisa envolver toda a família no processo, trazer criatividade, um pouco de magia para a mesa da nossa casa. Então a gente pode chamar a criança para preparar alguma receita simples, chamar para montar a mesa. A alimentação saudável pode ser muito feliz, para que a criança associe uma alimentação saudável a momentos felizes também. E quais são as formas de prevenir a obesidade infantil? Além de uma alimentação saudável, balanceada, rica em cores da natureza, é importante também envolver as crianças em atividades físicas. Não necessariamente um esporte a fim de emagrecer ou não ficar obeso. É mais importante que a gente envolva a criança na escolha de um exercício físico que traga alegria para ela. Até porque, quando a gente faz exercício físico, a gente libera neurotransmissores da alegria, que são neurotransmissores que se ligam ao nosso cérebro e fornecem uma sensação de bem-estar, de alegria, e faz até mesmo com que essa procura por alimentos gordurosos, ultraprocessados, nem aconteça. E lembre-se que você também pode pedir auxílio e informação sobre a obesidade infantil com os profissionais de saúde do Clinic Pharma Pague Menos. Gostou desse vídeo? Então curta e compartilhe. Tchau, tchau!